pessoal. Então vamos lá. Vou tentar resolver algumas questões aqui para vocês, para ver se fica um pouco mais claro essa ideia de resolução, ou melhor, de simplificação de expressões de funções booleanas. Primeiro utilizando o método algébrico e depois utilizando os mapas de Karman. Então, vou fazer a questão aqui 1, fazer alguns itens dela. E juntamente já com esses itens da 1, eu também vou fazer alguns a representação dessas funções booleanas através de circuitos, certo? Então, para a gente começar lá no número 1, só pegar aqui, me perdoem também se sair algo errado ou equivocado, porque eu cheguei em casa não faz muito tempo e eu estou gravando agora, então às vezes o cansaço pode fazer cometer alguns erros, tá? Então, para a gente começar, a primeira função que aparece lá na questão 1 é a seguinte: f de x, y, z. Então, ela é uma função de 3 variáveis, tá? Igual a x, y, z mais x, z' mais x, y'. Então, quando eu passei para vocês a parte introdutória de funções booleanas, eu passei as propriedades dessas funções. Então, nesta primeira coluna aqui, ó, nós temos as propriedades da soma e aqui as propriedades do produto. Lembrando que na soma nós temos o seguinte: 0 com 0, 1. Desculpa. 0 com 0, 0. 0 com 1, 1. 1 com 1, 1. E 1 com 0, 1. No produto, nós temos 0 com 0, 0. 0 com 1, 0. 1 com 0, 0. E 1 com 1, 1. Isso daqui são as tabelinhas verdade da soma e do produto, certo? Lembrando que funções booleanas, nós estamos trabalhando em um sistema binário. Isso quer dizer o quê? Que essas letras aqui, x e y, e z, e se tiver outra t, elas só podem assumir valores 0 ou 1. E aí, por exemplo, se esse meu x é 0, o meu x' é 1. Agora, se esse x é 1, o meu x' é 0. Por quê? Porque esta linha indica o complementar. Ou seja, se o y aqui for 1, esse y' é 0, tá? A parte conceitual eu passei ali nas aulas para vocês. Vamos à resolução de exercício de fato. Para resolver, para simplificar esse tipo de função, eu tenho que fazer o quê? Utilizar as propriedades. Em geral, as propriedades que você vai utilizar com mais ênfase são as de colocar um termo comum em evidência. Por exemplo, aqui, ó, se eu olhar para cá, eu vou ter o quê? X, x e x. Então, o que eu faço agora? Eu coloco o x em evidência. E aqui dentro desse parênteses vai sobrar quem? YZ desse primeiro. Por quê? XYZ dividido por x, YZ. XZ' dividido por x, Z'. XY' dividido por x, sobra só Y'. Certo? Agora, o que acontece? Se eu olhar para as propriedades, olha só, aqui eu não consigo simplificar nada. Então, eu vou tentar olhar para as propriedades e tentar, de alguma forma, rearranjar isso daqui para conseguir eliminar alguns elementos. Então, ó, Z', Y'. E aqui nós temos uma soma.
Vamos procurar se tem algo parecido com isso por aqui. Aqui não. Aqui não tem. X', Y'. Aqui também não. Aqui. X mais Y' é igual a X', Y'. Ainda não consegui nada associado a essa soma. Vamos olhar para o lado de cá. Ó, X' mais Y' é igual a XY'. Ou seja, você pega uma soma e escreve como produto. Então, quer dizer que essa parte aqui, ó, Z', Y', eu posso escrever isso como X, aliás, desculpa, não é X. Eu posso escrever isso daqui como Z vezes Y. E então, colocar aqui em cima o linha. Ó, peguei essa expressão, que é equivalente a isso daqui, e substituir por essa expressão. Por que que eu fiz essa substituição? Porque observa o seguinte aqui, ó. Aqui eu tenho YZ. Aqui eu tenho ZY, que pela propriedade comutativa é igual a YZ. Isso quer dizer o quê? Que essas duas letras aqui multiplicando são iguais a essas duas multiplicando. Só que com um pequeno detalhe. Isso daqui tudo é o complemento disso daqui. E quando eu somo dois termos complementares, o resultado dá 1. Ó, lembra da tabelinha da soma? 0, 1, 0, 1. Se essa minha primeira parte é 1, como esse daqui é o complemento, é 0. E 0 com 1 dá 1. Então, YZ mais o complemento de YZ dá 1. Logo, essa expressão aqui, ela pode se resumir ou pode ser escrita como x vezes 1. Mas x vezes 1 não precisa colocar, né? Então, essa expressão toda aqui é reescrita como f de x, y, z igual a x. Pronto, fiz a simplificação dela. Então, o que nós vamos utilizar bastante? Essa ideia de botar o elemento comum em evidência, mas antes disso, nós vamos sempre procurar juntar elementos que são complementares. Desculpem. Nesse caso aqui, o que aconteceu? O YZ com o seu complemento, que é XY'. Mas pode acontecer de eu ter só assim, só Y mais Y', Z mais Z', e assim por diante, tá? E aí, pede também nessa questão para fazer o quê? Construir o circuito da função original. O que quer dizer o circuito da função original? Vou fazer aqui para vocês terem uma ideia, tá? Circuito é eu representar essa função como um circuito elétrico, certo? Olha só, eu passei para vocês na última aula o seguinte, que nós temos os símbolos que representam cada uma das situações, certo? Nós temos aqui primeiro a porta não. O que é não? É uma negação. Ela é representada por esse desenho. Nós temos a porta ou, que no caso é a porta que representa a soma. O desenho é esse daqui. Nós temos a porta e, que no caso é o produto. Nós temos a porta ou exclusivo, certo? Ou exclusivo quer dizer que é só um ou somente outro, não inclui os dois. Aí nós temos as portas para 3 entradas, ou para 3 entradas, ou exclusivo para 3 entradas, o e a negação da saída, ou seja, eu tenho aqui um produto e aqui a negação da saída desse produto, que pode ser representado assim ou assim. Assim como esses outros aqui, né? Tem as formas equivalentes de representação. Isso tudo eu passei em sala, esses desenhos, tá? Não quero perder muito tempo explicando eles aqui.
Acho que é mais relevante resolver exercício mesmo. Então, aqui tem os outros e assim por diante, tá? Então, olha só. Dessa nossa primeira função, se eu for representar isso a partir de um circuito, vamos pegar aqui. Vou representar isso daqui, que é a função original, através de um circuito. Vou apagar aqui, tá? Primeira coisa, eu tenho 3 letras. Então, eu tenho uma letra aqui, que eu vou puxar o fio, ó. Aqui X, aqui Y e aqui Z. Num primeiro momento, olha para essa expressão aqui, ó, para esse primeiro termo. X, Y, Z. Está acontecendo aqui uma multiplicação dessas 3 letras. Então, lá dos símbolos, uma multiplicação é expressa por esse símbolo aqui. Vou fazer o desenho só um pouquinho menor, tá? Para não ocupar muito espaço. X, Y, Z. Como é um produto, então eu vou fazer aqui o produto, usando o símbolo de produto. Certo? Este é o símbolo de produto. Agora, aqui na segunda parte, eu tenho uma soma. Certo? O que acontece com essa soma? Eu tenho x e z complemento. X e z complemento. Então, eu faço o quê? Eu vou puxar o x aqui, ó. Ó, vou pular um fio. Vou puxar, vou pular de novo. Vem para cá. E esse x, ele está fazendo o quê? Ele está multiplicando o z complemento. Então, aqui está o z. Vou puxar o z. Pulou. Puxei o z aqui. Só que esse z complemento, o que é esse complemento? Significa a negação do z. Ou seja, se aqui eu tenho z, aqui eu tenho z', então z' é a negação do z. Como que eu escrevo a negação? Lá pela representação das figuras que eu passei na última aula. Isso daqui representa a negação. X vezes z negação. Eles estão multiplicando, então faço novamente aqui o símbolo da multiplicação. E prolongo. Agora aqui nós temos x vezes y negação. Então, vou puxar aqui o x, vou continuar ele daqui. Esse x não é negação, mas o y, ó, vou pegar o y aqui. Vou trazer ele, pula, pula, pula novamente. E mais um pulinho. Agora aqui chegou o y, certo? Mas eu preciso do y complemento. Então, aliás, eu preciso do y negação. Então, fizemos aqui a negação. E isso também é um produto. Então, aqui eu tenho o primeiro produto, x, y, z. O segundo produto, x, z negação. E o terceiro produto, x, y negação. E esses 3 termos, que são esses 3 produtos, eles estão fazendo o quê? Somando. Então, eu pego o símbolo da soma. Certo? E eu conecto esses elementos aqui no símbolo da soma. O que eu acabei de fazer? Eu fiz o x, y, z mais xz' mais xy'. E isso daqui é a representação desta função como um circuito, certo? Você vai sempre precisar ficar ligado, muito ligado, aliás, nestes símbolos, tá bom? Vou tentar fazer mais algumas aqui para vocês. Isso daqui é a questão 1 ainda, tá? Vamos pegar aqui outra função. Deixa eu ver aqui. A segunda, ó. F de x, y, z igual a x, y, z' que multiplica x' mais
y' mais z'. Certo? Agora, vamos fazer o seguinte, para começar essa resolução algébrica. Primeiro passo, vou aplicar a distributividade. Ó. Estou multiplicando isso daqui por isso, então eu vou ter x, y, z' vezes x'. Ó, peguei esse, multipliquei por x', mais x, y, z', y', mais x, y, z', z'. Certo? Continuando, então, o que nós temos aqui? X, y, z' e x'. Observe o que eu estou fazendo. Todos eles aqui estão multiplicando. E olha a multiplicação que eu estou tendo. O x vezes o seu complemento. Lá da tabela verdade, se eu estou multiplicando o 1 pelo seu complemento, 1 vezes 0 dá 0. Isso quer dizer o quê? Que esse x complemento vezes o x dá 0. E 0 vezes qualquer coisa, 0 vezes qualquer coisa, ó, x vezes 0, 0 vezes qualquer coisa, 0. Então, aqui nós temos que isso dá 0. E de forma análoga, y vezes y', também nós vamos ter aqui um 0. E aqui no final, quando eu multiplico um número por ele mesmo, isso dá o quê? Vamos ver se tem aqui. Ó, x vezes x dá igual ao próprio x. Então, z' vezes z' vai dar só o z'. Portanto, essa função aqui, na forma simplificada, é f de x, y, z, igual a x, y, z'. Resolvi pelo método algébrico, ou melhor, simplifiquei isso daqui pelo método algébrico. E agora, desenhando o circuito dessa função original que eu digo porque é a função aqui na sua forma inicial, né? Então, olha o que nós temos aqui primeiro, x, y, z'. Eu nunca vou escrever z' aqui, tá? Eu vou sempre colocar x, y e z. Vou puxar aqui os três. O x, normal, não é a negação dele. O y também não é negação. Agora, o z, nós temos a negação dele. Então, ó, x, y, z, eles estão multiplicando x, y e z negação. Como é uma multiplicação, uso o símbolo da multiplicação. Agora, x' mais y' mais z'. Então, nós temos aqui, vou puxar o x, pula, negação. Agora, y pula, y pula. O y eu também tenho o quê? Negação, porque é y'. E aqui o z', então, pula e pula. Também é uma negação. Só que agora, o que está acontecendo aqui entre eles? Uma soma. Então, este símbolo que eu vou fazer aqui é o símbolo da soma, o símbolo do ou. E esses três aqui irão se conectar nessa soma. E agora, por fim, este elemento aqui, ele está multiplicando isso. Ou seja, estes dois aqui, eu vou fazer o que com eles? Conectá-los em uma multiplicação. E aí, então, encerrou a representação do circuito. Certo? E aqui eu poderia escrever a função, né? x, y, z' vezes x' mais y' mais z'. Ok? Vou fazer mais uma. Eu acho que já é o suficiente para esclarecer algumas coisas aqui, tá? O foco vai ser sempre nessa tabela.
em especial nas propriedades dela, né? Bom, a tabela são as propriedades. Mas, enfim, vocês têm que prestar bastante atenção nas propriedades, tá? E quais que você consegue aplicar. O objetivo vai ser sempre o quê? Você conseguir deixar junto valores complementares, certo? Deixa eu pegar uma aqui que seja mais interessante. Aqui. F de x, y, z, t. Então, agora é uma função que depende de 4 variáveis, certo? E aí nós temos o seguinte. Vamos pegar ela aqui. Então, aqui nós temos, abre chave, colchete, aliás, x vezes z complemento. Não é vezes z complemento. X vezes z. Quando não aparecer o ponto subentende, isso é uma multiplicação, tá? Aqui complementar. Mais y mais t. Fecha aqui colchete. Complementar de novo. Mais z, abre parênteses, x, z, t. Acho que é isso. Não estou equivocado. Certo. Então, vamos lá. Nós temos aqui uma expressão para simplificar. Por onde que eu vou começar? Primeira coisa, x vezes y', ó, x vezes y' é igual a x' mais y'. Então, esse parênteses aqui eu vou eliminar ele e escrever como x' mais z' mais y mais t. E agora tudo aqui com uma linha. Mais z. Como aqui está multiplicando, ó, multiplicação, 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 eu aplico essa mesma propriedade, só que para 3 termos. Então, isso daqui fica x' mais z' mais t'. Certo? Agora, vamos continuar a brincadeira. Vou distribuir esses elementos aqui, ó. Vou multiplicar aqui por z. Então, aqui eu continuo com x' mais z' mais... Posso até tirar os parênteses agora. Não, não posso. X' mais z' mais y mais t. Mais z vezes z', aliás, z vezes x', zx'. Z vezes z, aliás, z vezes z', z vezes z'. E z vezes t', z vezes t'. Só recapitulando, eu peguei isso daqui e distribuí, ó. Z vezes x', zx', z vezes z', z vezes z', e z vezes t', z vezes t'. Primeiro, z multiplicado pela sua negação ou pelo seu complemento dá zero. Então, isso aqui já zerou, certo? Continuando. Aqui agora nós fizemos x, faltou linha aqui, né? Desculpa, já estava esquecendo dessa linha aí. Agora, olha só, como tem essa linha aqui fora, e ela está negando tudo que está aqui dentro, lembra que se eu tenho uma soma e a negação aqui fora, eu posso escrever isso sem parênteses como um produto. Ou seja, x' mais e' mais y mais t é o mesmo que x vezes z vezes y vezes t. Mas olha só, aqui é x mais y' virou x', y'. Ou seja, virou o oposto do que estava aqui dentro. A negação, né? Você está negando o que está aqui dentro. Então, aqui onde era linha, não vai mais linha. Aqui onde não tinha linha, vai linha. Ou seja, eu estou negando uma negação. Então, eu tenho uma afirmação. Negando uma negação, tenho afirmação.
Negando uma afirmação, negação. Negando uma afirmação, negação. Mais zx' mais zt'. Agora, o que eu faço? Observe o seguinte, eu tenho aqui um zt' e eu tenho aqui um z com um t'. Então, eu faço o quê? Eu deixo esse zx' aqui. E agora eu coloco em evidência o zt'. Ó, se eu coloquei o z e o t' em evidência, quem sobrou dentro do parênteses? Sobrou o x e o y'. Então, x, y'. E aqui onde tinha zt', coloquei zt' em evidência, sobra aqui então só o 1. Mas por que eu fiz isso? Porque olha só, aqui eu tenho zx', aqui eu não tenho zx'. Então eu não conseguiria colocar nada em evidência. Agora, o zt eu tenho nos dois. E olha que interessante. Aqui agora eu tenho x, y' mais 1. O mais é o quê? O ou. O mais é o ou. Então, se eu tenho qualquer valor somado com 1, isso dá sempre 1. Lá da tabela verdade, ó, 0 e 1. Se eu somar eles com 1, vai dar sempre 1. Logo, isso daqui é equivalente a 1. Porque eu estou somando xy' com o 1. Como a soma representa o ou, quer dizer que isso dá 1. Que multiplica zt'. E aqui nós temos zx'. O que eu posso fazer agora? Se eu quiser colocar o z em evidência, tudo bem. Z mais t'. Mas isso não mudou em muita coisa aqui para nós, né? O máximo que eu conseguiria fazer agora, se eu quisesse mudar a escrita, é usar a lei de Morgan de novo. X' mais y'. E escrever isso como x vezes y'. Mas não mudaria muito a expressão. Então, isso daqui é a forma simplificada dessa função. Certo? E aí, para representar isso como circuito, nós teríamos o seguinte. Primeiro, nós temos aqui dentro, ó, um parênteses, certo? E esse parênteses, ele está dizendo, esse parênteses, esse colchete, ele está dizendo primeiro para fazer o quê? Primeiro o que está aqui dentro, certo? E depois de fazer o que está aqui dentro, eu tenho que fazer o que está aqui para depois fazer o que está fora. Então, eu começo assim, ó, vou colocar aqui x, y, z e t, certo? Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui dentro? X vezes y. Então, x, y. Aliás, eles estão multiplicando ou eles estão somando? Agora não lembro. Aqui eles estão multiplicando, certo? Se eles estão x vezes z negação, x vezes y negação é a mesma coisa que x' mais y'. Ou seja, isso daqui tudo é a mesma coisa que a soma do x com o y sendo negada. Olha o que eu estou fazendo aqui. Eu estou usando uma forma alternativa de escrever esse valor. Se eu quisesse, eu também poderia fazer como eu estava fazendo antes. A negação do x, a negação do y, e essas duas negações estão sendo somadas. Também poderia fazer isso sem problema nenhum, tá? Afinal de contas, eu estou negando os dois.
Só que eu acho que na hora de construir circuitos como esse, que tem muita chave, colchete, talvez essa ideia de escrever aqui, nossa senhora, de fazer a simbologia aqui e colocar a negação depois, fique mais interessante. Até porque, olha só, ah não, aqui eu estou fazendo errado, gente, mil perdões. Aqui é um produto, né? X vezes Y negação. Então eu tenho um produto, ó. Então tem que fazer aqui o produto, porque olha só, tem um parênteses. Aqui tem uma multiplicação, então quer dizer que primeiro eu resolvo a multiplicação. Primeiro eu resolvo a multiplicação, x vezes y. E depois eu pego a negação dessa multiplicação, certo? Então isso daqui representa essa primeira parte, ok? E agora, estes dois valores, eles estão fazendo o quê? Eles estão somando com y e t. Então nós temos aqui, ó, que todos esses valores agora estão sendo somados, ó. O x vezes y negação está sendo somado com y e t. Qual é o símbolo da soma? Agora sim é o símbolo da soma. Eles estão sendo somados. Só que o que eu estou fazendo com essa soma depois? Eu estou negando ela. Então aqui eu faço a negação da soma. O que eu poderia fazer aqui, se eu quisesse, era a setinha e a negação, tá? Mas não tem necessidade, pode fazer direto a negação aqui, tá bom? Fiz a negação aqui, beleza. Agora eu tenho um sinal de mais e um z que multiplica esse produto. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar este z, aliás, eu vou pegar os valores que estão multiplicando entre parênteses primeiro, que é o x, o z e o t. Então, eu vou puxar aqui, ó, x, pula, 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 o z, e o t. Puxei os três. O que os três estão fazendo? Eles estão multiplicando. Então, bota aqui o símbolo de multiplicação do circuito. Certo? Botei o símbolo de multiplicação. Certo? Eles estão fazendo o que aqui? Agora eu não lembro, acho que tinha um sinal de negação aqui, só que eu acho que eu apaguei, né? Agora eu não lembro mais. Mas enfim, se ele tivesse o sinal de negação aqui, eu acho que ele tinha porque eu usei essa propriedade aqui, né? E daí eu abri como uma soma. Sim, ele tinha um sinal de aqui em cima. Se não tinha, porque eu tinha esquecido de anotar o exercício, que essa é a letra C, tá? Então, olha só. Agora que eu fiz essa multiplicação aqui, eu tenho a negação dela, ó, porque é a negação disso daqui. Certo? Feita essa negação, então aqui é x, z, t, negado. Isso daqui vai fazer o quê? Isso daqui vai multiplicar com z. Então, agora eu pego aqui o z, puxo, e vou multiplicar por x, y, t, complemento. E qual é o último passo? É isso somado a isto, ou seja, é este valor somado a este valor. Então, aqui nós teríamos assim, o símbolo da soma, e aí, que é o que representa a função, certo? E aqui seria o esquema, digamos, o circuito
descrito dessa função booleana aqui, tá bom? Agora eu vou fazer o seguinte, porque ainda eu preciso ir comer e dormir. Vamos lá, vou apagar esse daqui agora. E por último, uma forma também de eu conseguir simplificar essas expressões sem utilizar necessariamente o método algébrico é utilizando os mapas, que são os mapas de Karnaug. Karnaug, não sei a pronúncia correta. Como que funcionam esses mapas? Você vai construir uma tabela, certo? Essas tabelas, elas podem ser até 6x6, mas o nosso foco vai ser até 4x4. O que que você faz? Você constrói uma tabela. Se for duas variáveis na tua função, tu constrói essa tabela. Y, y', x, x'. Se for três variáveis, você constrói essa tabela. X, x', yz, x, yz', y'z', z. E se for quatro variáveis, você constrói essa tabela. E a partir da função, você pega essa tabela e consegue descrever qual é a função simplificada. Como que nós fizemos isso? Vou pegar aqui uma função lá do número 2, a questão 2, f de x, y igual a x, y mais x' y mais x', y'. Primeiro passo, quantas variáveis tem? Duas. Então, a nossa tabela vai ser esta daqui, ó. Aqui eu vou ter x, x', aqui y, y'. Separo a tabela aqui. Nossa, que separação linda. Separo a tabela aqui. Beleza. E o que que eu faço agora? Deixa eu só apagar aqui. Eu olho para cada termo da minha função. Aqui é o primeiro termo, xy. Então, eu venho aqui e marco xy. Faço um pontinho aqui. X', y, x', y. Faço um pontinho aqui. X', y', x', y'. Faço um pontinho aqui. Agora, eu tenho que organizar esses pontinhos aqui da tabela em grupos, que sempre devem ser potências de 2, certo? Ou seja, eu tenho que sempre agrupar de 2 a 2, não posso olhar para um deles sozinho. Então, aqui, ó, o primeiro agrupamento que eu consigo fazer está aqui, ó. Então, olhando para esse agrupamento, eu vou pensar o seguinte: que valores que o y pode assumir aqui? Aqui o y, ele é só y, não tem o y'. Então, aqui ele é sempre 1. Agora, o x. Nessas duas bolinhas, o x pode ser 1 ou o x pode ser 0. Por quê? Porque eu tenho x e x', certo? Então, nesse agrupamento, o x pode ser 1 ou 0. Logo, a partir desta primeira associação aqui, eu tenho que essa minha função pode ser escrita como f de x, y igual. Aquele que deu somente um resultado, ou só 1 ou só 0, ele vai repetir aqui. O outro que tem duas possibilidades, ele simplifica, isola. Agora, eu vou fazer estes dois aqui. Olhando para estes dois, quais os valores que o x pode assumir, o y pode assumir? 1 ou menos 1. Então, olhando para esse daqui, o y pode ser 1 ou menos 1. Aliás, menos 1. Meu Deus do céu, tá tarde mesmo para estar acordado, né? Brincadeira. Então, o y pode ser 1 ou 0. Agora, o x', ou melhor, o x, ele pode ser só
0, ó. Ele só pode ser 0. Por quê? Porque eu tenho x'. Só x' aqui, só x' aqui. Então, x' só pode ser 0. Logo, aqui eu vou ter um mais x'. E agora eu não consigo agrupar valores de outra forma. Logo, essa função aqui, na forma simplificada, é dada por isso daqui. Certo? Vou tentar fazer mais um aqui para vocês entenderem. Mais algumas, enquanto o cérebro ainda estiver funcionando a 10% de potência, eu continuo fazendo. 2, então, continuando a resolução da questão 2, né? Vou fazer o item, deixa eu ver aqui, o item C. O item C é a função f de x, y, z. Tem 3 variáveis. É igual a x, y, z mais x, y, z' mais x', y, z' mais x', y', z. Essa questão aqui, se eu não estou equivocado, eu resolvi em sala. Como aqui nós temos 3 variáveis, então nós vamos ter que usar a seguinte tabela. Deixa eu botar aqui. Então, nós vamos ter aqui, ó, primeiro, x'. Agora, aqui em cima, nós vamos ter yz, yz', y'z' e y'z. É muito importante seguir esse padrão, ó. Começa os dois sem complementar, depois o último, depois os dois e, por fim, só o primeiro. Sempre tentem seguir essa sequência aí, tá? Aliás, sempre façam nessa sequência, senão dá errado, tá bom? Ai, apaguei. Agora nós começamos a preencher as bolinhas novamente, que nem antes. O que eu faço? X, Y, Z. Então, X, Y, Z. Aqui. X, Y, Z'. X, Y, Z'. Aqui. X', Y, Z'. X', Y, Z'. Aqui. X', Y', Z. X', Y', Z. Aqui. Agora, começamos a diversão. Primeiro, agrupando de 2 em 2. Pego esse x2 aqui. Quais os valores que o x pode assumir aqui? O x só pode assumir 1, porque ele não tem o complementar, tá? Agora, o y. Aqui o y é 1, aqui o y é 1. Então, o y só pode assumir um valor. Eu não estou dizendo, tá, que o y é 1 e que o y' é 0. Não estou afirmando isso. Eu estou utilizando isso como ferramenta para poder descobrir se esse x continua ou não, ou se esse y continua ou não, tá? O y, então ele só pode assumir um único valor. E o z, ele pode ser 1 ou ele pode ser 0. Logo, a minha função simplificada f de x, ela vai ter como primeiro termo aqui xy. Ó, porque nessa primeira associação, o x deu 1, o y deu 1. Então, xy. Agora, vamos para o próximo. Aqui. Agora, aqui nós temos o seguinte. Que aqui nesse ponto, nesses dois, aliás, melhor dizendo, vou até apagar aqui para poder refazer desse segundo aí, tá? Nesse daqui, o x ele pode ser 0 ou 1. O y pode ser somente 1 e o z somente 0. Porque, ó, aqui só tem y e aqui só tem z'. Logo, aqui nós vamos ter um mais y, z'.
E agora esse ponto aqui deslocado, que não tem ninguém para associar com ele? O que que eu faço com esse pontinho aí? Esse pontinho aqui, ele continua idêntico ao que ele estava lá no início, que é x', y' z. X', y', z. Ou seja, quando tem um ponto desgarrado, digamos assim, de todos os outros, que ele está sozinho, esse ponto vai ser tchan, 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 certo? Não vai ter como simplificá-lo mais, tá? Deixa eu ver se eu faço ainda aqui de uma tabela 4x4. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui de 4x4. Eu acho que eu já resolvi em sala com vocês também. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. F. Agora eu vou pegar uma de 4, tá? De 4 variáveis. F de x, y, z, t. Igual. X', y, z. Mais x, y, x', aliás, y, z', t, mais y', zt, mais x, y, z, t'. Primeira coisa é que para construir a tabela, eu tenho que ter todas as 4 letras em cada termo. E observe que aqui e aqui nós temos uma letra faltando. X, Y, Z, Y, Z, T. Quem é que está faltando aqui? X, Y, Z está faltando o T. Quem está faltando aqui? O X. Então, o que que eu faço? Novamente, eu utilizo as propriedades. O que que diz essa propriedade aqui? Que se eu pegar um valor e multiplicar por 1, isso dá igual ao próprio valor. E eu sei que um número mais o seu complementar é igual a 1. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse primeiro termo aqui. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar esse primeiro termo, x', y, z, e vou multiplicar ele por 1. Quem é que está faltando? O t. Então, eu vou multiplicar ele por t mais t'. Por quê? Porque t mais t' é igual a 1. Cadê? Aqui, é igual a 1. De forma análoga, x', y, z', t, eu vou fazer com esse. Eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar y', z, t por quem está faltando, que é o x mais x'. E aqui no final continua x, y, z, t'. Agora aqui eu aplico a distributividade, ou seja, x', y, z, t, mais x', y, z, t', mais x', y, z', t, mais y', z, t, x, mais y', z, t, x', mais x, y, z, t'. Agora sim, todos eles têm 4 termos. Pode acontecer de talvez aqui ter só 2 letras. Aí você vai ter que aplicar mais uma vez essa ideia de multiplicar por 1. Tá? Porque o que eu estou fazendo aqui? Eu estou multiplicando por 1 para fazer com que apareça o termo que está faltando. E agora sim, eu consigo construir a tabela 4x4. Vou pegar ela
pronta aqui para nós, tá? Só para ser mais prático. Aqui. Então, olha só. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai preencher essa tabela novamente. Novamente usando os pontinhos com cada uma das letras. Então, ó, x', yzt. X', yzt. X', yzt'. X', yzt'. Aqui. X', y. X', y. Aqui já foi o primeiro. Aqui já foi o segundo. X', yzt. X', yzt'. Agora, x', y. X', y. Z', t. Z', t. Esse daqui. Agora aqui, x, y'. X, y'. ZT. ZT. Agora aqui, y', ou melhor, x', y', x', y', ZT. Aqui. E o último, x, y, z, t'. X, y, z, t'. Aqui. Pronto. Preenchi todos os termos que aí nós tínhamos. Vamos conferir. X', yzt. X', yzt. Aqui, x', y, zt'. Depois, x', y, z'. Tá, fechou todos. A princípio fechou todos aqui, né? Pelo menos eu acho que eu não escrevi nenhum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu faço o quê? Começo a associá-los. Então, olha só o que eu vou ter aqui. Aqui nós temos, só pode 2 em 2. 3 por vez não pode. Ou é 2 ou é 4. Aqui, o Z só pode ser 1 e o T só pode ser 1. Então, eu sei que aqui na minha função eu já vou ter um ZT. F de x, y, z, t. Eu vou ter um ZT. Agora aqui, o x pode ser 1 e 0, e o y só pode ser 0. Então, o y ainda vai ter aqui. Ó, se fica difícil, você analisa. Z só pode ser 1. T só pode ser 1. X pode ser 1 ou 0. Não sei porque eu estou com menos 1 na cabeça agora. Agora, y só pode ser 0. Então, x, t, y. Isso é o que sobra desses dois aqui. Agora, eu faço o quê? Associo esses dois. Certo? Esse de cima já foi. Vou associar esses dois de baixo. Nesses dois de baixo, ZT novamente. Então, ZT novamente. Só que agora aqui, ó, nós temos x', x'. Então, o x só pode assumir 0. E o y pode ser 0 e 1. Então, o y não vai. Agora, eu associo esses dois aqui, ó. X', y. X', y só pode ser 1, os dois. Então, x', y. Agora aqui, o z só pode ser z e o t, t' pode ser 0 e 1. Então, aqui ainda sobra o z. Próximo passo agora, sobrou esse elemento aqui e sobrou esse elemento aqui. X', y, z', t. Então, x', y, z', t.
E aqui, xy, zt', mais xy, z, t', certo? No fim, acabou não simplificando muito aqui, né? Mas, enfim, a gente conseguiu eliminar alguma coisa de letras, tá bom? Acho que na hora que eu copiei a questão aqui, eu esqueci de copiar uma parte dela. Por isso que ela acabou não fechando tão corretamente como era para ela fechar. Mas, enfim, né? De qualquer forma, a resolução aqui está correta, tá bom? Faltou eu copiar um item aqui no final dela, tá bom? Beleza? Fechou então? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é isso aí. Eu acho que seria isso. A princípio que eu teria para apresentar para vocês. Vou fazer mais uma só para vocês aqui. Deixa eu pegar aqui e apagar todas essas abas aqui, que tem um monte aberto. Isso, vou deixar bem branquinho aqui. Então, olha só. Vou fazer aqui mais uma de 4. F. Essa daqui é a última para finalizar. F de x, y, z, t. Igual. Então, vamos lá. Y', t', mais y', z', t, mais x', y', z, t, mais yzt'. Certo? Então, a primeira coisa, temos 4 variáveis. Aqui nós só temos 2. Aqui só 3, aqui tem as 4 e aqui só 3. Então, o que eu vou começar fazendo? Usando a ideia de multiplicar por 1, para conseguir fazer com que apareça aqui o que falta, que é o x e o z. Aqui o x e aqui o x. Então, esse primeiro aqui, eu vou ter que multiplicar ele, y', t', eu tenho que multiplicar ele primeiro, vou primeiro fazer aparecer a letra x. Então, x mais x'. Mais, aqui falta só o x, então y', z', vezes x mais x'. Esse daqui já está completo, x', y', z, t. E esse último aqui falta o x também, yz, t', vezes x mais x'. Vou distribuir. Então, aqui na frente eu vou ter y', t', x, mais y', t', x'. Mais y', z', tx, mais y', z', tx'. Mais x', y', z, t, mais y, z, t', x mais y, z, t', x'. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 termos. Aqui já está completo os 4, 4, 4, 4, 4, 3 e 3. Então, precisamos reorganizar isso daqui para fazer aparecer a última letra que falta, que é a letra ytx, ytx, que é a letra z. Então, eu vou ter y', t', x, vezes x, opa, eu quero que apareça o z,
vezes Z mais Z', mais Y', T', X', vezes Z mais Z'. E agora o restante vai continuar igual, certo? Eu não vou reescrever para não ficar muito trabalhoso. Eu vou fazer essa parte aqui agora. Então, Y', T', X, Z, mais Y', T', Y', T', X, Z', mais Y', T', X', Z, mais Y', T', X', Z'. Feito. Agora o que eu vou fazer? Eu vou escrever toda a função de novo, com os termos que eu deixei aqui em cima abandonados, que foram esses daqui, para daí então nós fazermos a tabela. Para ficar uma coisa mais organizada, eu vou escrever na sequência sempre, x, y, z, t. Então aqui, ó, x, y', z, t', mais x, y', z', t', mais x', y', t'. Opa. X', y', z, t', mais x, y, z, t, todos com linha. Mais x, y', z', t, mais, já eliminei esse, x', y', z', t, eliminei esse, mais x', y', z, t, eliminei, mais x, y, z, t', eliminei esse, mais x', y, z. Nossa, faltou aqui no finalzinho, sacanagem, né? Mais x, y, z, t', mais x', y, z, t'. Agora sim, nós podemos montar a tabela. Deixa eu tentar aumentar ela aqui. Perfeito. Fechou. Então, olha só. X, y', z, t'. X, y', z, t'. Foi. X, y', z', t'. X, y', z', t'. Foi. X, y, os dois linhas. X, y', z, t'. Aqui. X', y, x', y', z' e t'. Então, todo mundo linha. Aqui. X', y', x', y', z', t. X', y', z', x', y', z', t. Agora, x', y', zt. X', y', zt. X, y, z, t'. X, y, z, t'. X', y, z, t'. X', y, z,
T'. Pronto. Temos todos os elementos demarcados aqui na tabela. Agora começamos os agrupamentos. Lembra que eu falei de 2 em 2 ou 4 em 4? Aqui nós temos um agrupamento de 4. Quando eu tenho um agrupamento completo de 4, eu não preciso fazer aqui depois 2 e 2, tá? Que aí eu só vou encontrar termos redundantes. Olhando para esses elementos aqui, o Z só pode assumir o valor 1. O T só pode assumir o valor 0. Logo, vou apagar um pedaço aqui em cima, gente, para ter um pouco de... Ué. Eu consegui escrever a função aqui em cima, tá? Então, olha só. Já começamos o quê? Que eu tenho um zt'. Então, essa função aqui, f de x, y, z e t, na forma simplificada, aqui no começo ela já tem um zt'. Agora aqui, ó, o x ele pode assumir qualquer valor, 0 ou 1. E o y também pode assumir qualquer valor, 0 ou 1. Ó, 0, 1, 0, 0, 1. Logo, nenhum deles vai, nem o x nem o y. Agora eu procuro outro agrupamento de 4. Ó. Ô, minha gente. Aqui, ó. Agora eu vou agrupar esses 4 aqui. Ah, porque eu não tô com a... Vou agrupar esses 4. Beleza. Esses 4 aqui, agora eu vou analisar também, ó. Z', Z'. Então, nós temos o quê? Que o Z aqui nesses 4 só pode ser 0. Então, aqui nós temos mais Z já. O T pode ser 0 ou 1. Então, o T já não vai. O X pode ser 0 ou 1. O X não vai. O Y só pode ser 0, ó, linha. Então, o Y' vai aqui. Agora eu vou fazer outro agrupamento, ó. Não faz mal que eles se cruzem, desde que eu consiga organizar 4 elementos. Agora, olhando para essa linha toda aqui, ó. O x só pode ser 0, o y só pode ser 0. Então, aqui vai ter um x', y'. Agora, aqui o z pode ser 0, 1 e o t 0, 1. Então, não aparece lá. Certo? Logo, não tem mais nenhum agrupamento que eu consigo fazer. Então, essa função aqui, na forma simplificada, é equivalente a zt', zy' mais x', y'. Certo? Acho que isso daí já vai conseguir ajudar vocês bastante, se conseguirem assistir tudo, né? Mas, enfim. Valeu, abraço.